Olá, seja bem-vindo ao Cérebro Sem Limites. Cérebro Sem Limites é o primeiro programa voltado a empreendedores, a ensinar empreendedores como desenvolver e aprimorar o cérebro. Porque tudo que nós vivemos diz respeito à nossa interação do mundo, como nós percebemos. Então, basicamente, como o nosso cérebro funciona, como o nosso cérebro percebe cada situação que vivemos no dia a dia. Eu chamo isso de a neurociência do sucesso. Por quê? Porque nós escolhemos e criamos métodos e dicas para você poder implementar no seu dia a dia esse maior controle sobre o seu cérebro através de princípios relativamente simples que até hoje não foram explicados para você. Então é isso que a gente vai estar fazendo para você. Cérebro sem limites. Então a primeira pergunta é: como funciona seu cérebro? Né? O que é cérebro e o que é mente? Cérebro é o órgão. Cérebro é esse órgão que está depositado no topo do seu corpo, dentro dessa calota óssea mais resistente, é o osso mais resistente ao crânio. Ele é tão importante que ele está dentro do crânio. Não sei se você sabe, mas o cérebro ele não está colado, ele fica envolto por uma membrana e essa membrana permite com que ele não. Por isso a gente pode andar e não gerar um traumatismo craniano, por exemplo. Então ele fica relativamente solto, depositado sobre a base do crânio, mas ele não está preso. E dentro disso a gente começa a olhar, então o que é a mente? É o cérebro funcionando. É muito interessante quando você começa a pensar em cérebro, quando você olha o cérebro numa cirurgia, por exemplo. Diferente do coração, diferente das vísceras, do sistema circulatório, você não vê o cérebro funcionando. Você não vê o cérebro passando, você percebe ele passando, você não vê ele funcionando, ele não bate como um coração, ele não se expande como um pulmão. Então, o cérebro é um órgão que, apesar de toda a importância dele, ele é um órgão meio que, e aí, para que você veio, né? E aí, o que você está fazendo? Ele está lá, né? Se você fosse pegar, olhar uma pessoa viva e uma pessoa morta, você não percebe basicamente a diferença no cérebro funcionando. Talvez você vai perceber uma pequena diferença de coloração por causa da vascularização do sangue que está circulando. Então, o cérebro, órgão, ele é onde acontece a mente, é onde a mente existe. O que é a mente? A mente é o cérebro funcionando. E essa mente é o nosso centro de comando. Esse centro de comando onde tudo acontece. Eu quero que você pare e imagine o seguinte. Por exemplo, o que é fundamental, o que é básico para que uma pessoa possa fazer uma doação de órgãos no caso de um acidente, né? É que ela tenha morte cerebral. Quer dizer, quando o cérebro não está mais funcionando, apesar do coração, que é o núcleo, né? Por isso que vem do latim cor, núcleo, porque na antiguidade se acreditava que o coração era o órgão mais importante do corpo humano. Então, apesar do coração estar batendo, apesar do coração estar pulsante, aquela pessoa não existe mais lá. Ela não está presente. O cérebro morreu. E exatamente porque o cérebro morreu, você pode doar esses órgãos. Então, olha que coisa fascinante que é o cérebro humano. Tudo que você vê, percebe, tem a ver com seus 5 sentidos. Se esse cérebro não está ativo, você não tem essa interação com o mundo. Se o cérebro não funciona, você não pensa e você não sente. Sendo assim, o que nós podemos entender dentro dessa neurociência cognitiva, dessa compreensão? Que tudo depende em como eu me relaciono com o mundo. Então, imagina se você pudesse interferir, mobilizar certas emoções e pensamentos que deixassem o seu cérebro funcionando melhor e como isso poderia ajudar você a ter resultados diferentes, diferenciados, resultados num padrão superior. É isso que é o cérebro sem limites. Eu vou te ensinar a implementar esse tipo de procedimento. Você vai controlar 100%? Não existe controle ou como controlar 100%. Mas nós podemos trabalhar com o cérebro de forma a desenvolvê-lo ainda mais, a utilizá-lo da melhor forma. Sabe, pessoal, na última década, os neurocientistas fizeram descobertas espantosas sobre o cérebro humano e sobre as suas capacidades.
No decorrer dessa primeira aula, a gente vai discutir aquelas mais relevantes para a busca da riqueza. Por exemplo, como a importância de criar novos circuitos, conter reações emocionais exageradas e usar a imaginação para criar uma realidade desejada. Na verdade, seu cérebro é mais flexível e adaptável do que você imagina. A sua mente, sem dúvida, possui a habilidade de guiar e direcionar seu cérebro, tornando-o ainda mais produtivo e aplicado em busca pela riqueza. Por quê? Porque quando a gente fala em riqueza, quando você empreende, o seu grande objetivo como empreendedor é se tornar um realizador. Não é apenas empreender, é sentir que dentro do empreendimento você realizou o seu objetivo. Isso é ter um cérebro realizador. Outro exemplo para você. Recentemente, nós cientistas, acreditávamos que o cérebro humano e suas estruturas eram formadas durante a gestação e o início da infância e permaneciam assim quase inalterados durante a infância. Você possui uma quantidade de neurônios e essa estrutura específica ficava ali. O que nós descobrimos, eu quando terminei faculdade de medicina 20 anos atrás, neurônio não nascia. Olha que coisa fantástica. Hoje, a gente sabe que, embora o número desses neurônios possa variar entre as pessoas, quando você conclui esse desenvolvimento na infância, apesar das conexões estarem formadas, elas podem ser expandidas. Por isso a gente pode criar e treinar o cérebro. O que nós percebemos é que existem evidências significativas de que o cérebro continua se desenvolvendo, criando novas conexões, sendo mais ativo. Por isso, nós podemos treinar o cérebro. A isso nós chamamos neuroplasticidade. Agora talvez você me pergunte assim, afinal de contas, para que serve neurociência? Quando você começa a imaginar e tirar todas as referências do que a neurociência pode fazer para a sua vida, você começa a entender tudo efetivamente como pode ser transformador esse conhecimento. Agora que a gente entendeu um pouquinho o que é a neuroplasticidade, eu quero que você comece a pensar comigo sobre neurociência. A neurociência ajuda você a entender sobre o quê? Aprendizagem e memória. O que é aprender? Como aprender? O que é memória? Que tipo de memória? Que diferença isso pode fazer? Muita. Para você é fundamental e muito importante você ter uma memória prodigiosa para você ser um empreendedor? Não. Você tem que dominar certos tipos de memória e você, mais importante do que a memória efetivamente, é você ter criatividade e desenvolvimento estratégico, que não necessariamente estão relacionados com memória. Atenção é fundamental. Atenção vai justificar para a gente uma das frases mais tradicionais de quem trabalha com performance e geração de resultado, que é foco é força, distração destrói. Vou repetir para você. Foco é força, distração destrói. Motivação e emoções. Se você não entender por que você está fazendo, você não vai fazer. Ou você vai ter pouca energia para fazer. Você não vai ter ânimo, disposição, capacidade de superação para fazer acontecer. As emoções são determinantes nisso, sejam elas construtivas ou destrutivas. A sensação e a percepção que você tem do ambiente nesse processo. Por quê? Porque conforme está funcionando o seu cérebro, dependendo do tipo de neurotransmissor e da área que está sendo predominantemente ativada, você tem uma sensação e uma percepção diferente. É mais ou menos como você imaginar. O dia que está tudo bem, quando você tem uma situação difícil, é mais fácil lidar ou mais complicado? É mais fácil. Agora, se é aquele dia que quando você acorda de manhã, você parece que você jogou pedra na cruz, se acorda atrasado, aquela coisa louca que você percebe hoje vai ser um dia daqueles, o seu cérebro tem áreas ativadas que vão fazer com que sua percepção de quase tudo que chega a você seja complicado. Então, como você vai lidar com as adversidades, com os problemas, com as situações do dia a dia, com as possibilidades, com os negócios? Dentro das neurociências, a gente vai estudar efetivamente a identidade pessoal. Quem sou eu? O que é a consciência do ser eu? É isso que a gente está falando. Quem é você? Você não é seu nome, você não é sua profissão, você não é o que você faz. Qual é a sua identidade?
Aí, dessa identidade, a gente começa a imaginar o que é pensamento e função executiva, que é o quê? É o pensamento funcionando, né? É a execução do que você pensa. Quando você pensa, você precisa ter crenças e valores. Essas crenças e valores determinam o padrão do seu pensamento. Dependendo desse padrão de pensamento, você vai estar operando no modo razoável, ruim, bom ou excelente ou turbinado. Linguagem e percepção. Qual é a linguagem? Qual é a influência da linguagem no seu dia a dia? Como você interpreta o que é apresentado a você? A gente vai entender cientificamente o que significa copo meio cheio e meio vazio, como funciona o cérebro de quem é otimista e de quem é pessimista. Será que você, como empreendedor, precisa ter um cérebro mais otimista ou menos otimista? Você tem um cérebro mais otimista ou você tem um cérebro pessimista? Será que o pessimista é um empreendedor? Motricidade e planejamento motor é só para você entender como você se movimenta. Esse não é o nosso foco, mas você também vai entender isso. Existe uma teoria chamada do cérebro trino. O cérebro trino parte do cérebro mais antigo, tá? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro do mamífero e o neocórtex, que é o ser humano. Na verdade, a gente fala que é um homem em cima de um cavalo que está em cima de um lagarto. O cérebro reptiliano ele é instintivo, ele está muito ligado à sobrevivência. Sabe aquele instinto que a gente comumente fala do lutar e fugir? Esse é o cérebro reptiliano. Por outro lado, o cérebro do mamífero tem a ver com o sentir. É diferente. É você sentir. Por quê? Porque isso tem a ver com o sistema límbico. Já o neocórtex é o pensar. Então, meu amigo, minha amiga, imagine como isso pode fazer toda a diferença quando você percebe como você está agindo de forma instintiva para a sobrevivência. Você quer sobreviver, subsistir ou realizar? Como as suas emoções estão controlando a sua vida e de que forma elas estão levando você a viver? Paraíso na Terra ou inferno na Terra? Na verdade, eu prefiro criar uma metáfora, um exemplo como, será que sua vida é um filme de aventura? É um filme de suspense? É um drama? Tem gente que a vida é um filme de terror. Isso tem muito a ver com a sua emoção, com a predominância da emoção e com qual neurotransmissor é predominante nesse ponto. Eu vou te ajudar a modificar esse processo. E o racional, que é o neocórtex, que ajuda a gente a processar tudo isso, né? A pensar efetivamente. Quando eu apresento essas ideias para você, esses argumentos para você, você está pensando, você está repetindo um processo de pensar, pensar, pensar. Você está raciocinando. Esse seu pensamento vai gerar algumas emoções para você. Essas emoções podem ser: isso é interessante para mim ou isso não é interessante para mim. Só para a gente entender um pouquinho as funções do cérebro. O lobo frontal: movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, comportamento, emoções, memória, linguagem e expressão. O lobo temporal, que é do lado: linguagem, comportamento, memória, audição, habilidade para matemática. O lobo parietal: localização espacial, recepção e processamento sensorial do organismo. É a propriocepção, tá? É você se sentir no ambiente. Leitura e compreender as relações espaciais. Isso é uma coisa muito forte para o homem, não tão forte para a mulher. Por isso que a mulher não tem uma grande referência de organização de espaço. O homem arruma muito melhor o porta-mala que a mulher. No porta-mala, ok, meninas? Lobo occipital, visão e equilíbrio. E o cerebelo? Equilíbrio, coordenação e tônus muscular. Pessoal, presta atenção é tudo que a gente vive. Então, quanto efetivamente dominar isso pode fazer diferença para você? Eu trouxe para você, só para a gente pensar um pouquinho, há 4 hipóteses que se falam em relação à motivação humana. Por que a motivação é fundamental? Porque se você não estiver motivado, você não vai fazer o cérebro sem limites, você não vai trabalhar na sua empresa, você não vai levar a sua empresa a um patamar superior, provavelmente você vai sobreviver até o dia que você tiver que decidir fechar a sua empresa. A motivação é o combustível. Sem combustível você não vai a lugar algum. Eu trabalhei com 2 imagens, o coração e o cérebro, porque, gente, motivação é quando você
pega o que você pensa e sente e leva para o seu coração. Eu brinco esses 30 centímetros, né? Quando você fala eu sinto que eu vou fazer, você não fala eu penso que eu vou fazer isso. Eu sinto que eu vou conseguir. O nosso objetivo é que esse pensamento seja tão forte, tão intenso, que gere essa sensação, esse sentimento para você. Porque esse sentimento vai reforçar a sua crença vai te dar mais poder. É isso que a gente vai aprender. Você pode falar do homem econômico racional. O que é isso? A motivação encontra-se na perspectiva do ganho. O motivo importante é ter bens materiais. Tem pessoas que são assim. Agora, as pessoas que são assim lidam com muita dificuldade com a oscilação de questões materiais, porque o dinheiro é uma energia que às vezes você tem muito, às vezes você não tem tanto assim. Às vezes não tem. Para todo empreendedor, se um grande empreendedor disser para você, não, eu nunca perdi, eu nunca fiz besteira, ele está mentindo. Ele está mentindo, eu garanto para você. Por quê? Porque o processo do empreender tem a ver com uma coisa chamada resiliência, que é a disposição de recomeçar. Você tem o homem social. O homem social é aquele, a motivação é o grupo. O motivo importante é o reconhecimento dos colegas. Isso é muito complicado para o empreendedor. Se o empreendedor depender do reconhecimento dos outros, ele está na roça. Ele está ele está tomando uma decisão muito arriscada. Por quê? Porque em última instância você tem que responder pelas suas escolhas e acreditar que você é capaz. O homem autorrealizador. A motivação é a realização interior. O motivo importante é a satisfação íntima. Nós chamamos isso de foro pessoal. Eu defendo, e muitos outros neurocientistas e cientistas da área de comportamento defendem, que essa é a verdadeira motivação. Essa é a motivação válida. Tá? Essa é a verdadeira e mais consistente. Agora, você pode trabalhar com o conceito do homem complexo, que é o quê? A motivação não tem uma causa única, são várias coisas. Lógico que você vai fazer porque você quer o dinheiro, senão você não estaria empreendendo. Ah, mas existe um empreendedor social, mas aí você quer um reconhecimento dos colegas. Quem empreende quer ser reconhecido. Ele quer ter um ganho. Pode não ser financeiro, mas aí a gente pode falar, poxa, mas empreendedor social é uma coisa de foro pessoal? É. A pessoa que faz um trabalho voluntário, que está à frente de uma OCIP, de uma ONG, de uma empresa cujo principal objetivo não é ter lucro, mas talvez seja ajudar pessoas, e o lucro acaba sendo uma consequência desse processo. Então eu convido você a refletir sobre isso. Presta atenção um pouquinho nas funções do cérebro humano. Quando nós falamos sobre o cérebro, sobre a importância do cérebro, a gente tem que entender algumas coisas básicas. Entre elas, coisas que, acreditem ou não, até hoje não são claramente informadas por os professores que estão dando aula para os seus filhos, para os meus netos. Olha que coisa impressionante isso. Nós temos basicamente dois hemisférios, direito e esquerdo. Um é lógico e o outro é criativo. Qual é o lógico e qual é o criativo? Você pode me perguntar, mas doutor Jô, que diferença faz isso? Muita diferença. Porque uma pessoa que pode ser mais criativa, ela precisa aprender a desenvolver alguma competência lógica. Por outro lado, uma pessoa muito lógica tem que ter estímulos para ser um pouco mais criativa. Uma pessoa muito lógica, ela vai seguir carreiras ligadas à lógica. É uma pessoa que vai fazer engenharia, vai fazer matérias ligadas a exatas. Olha as características do hemisfério esquerdo. É uma pessoa intelectual, é uma pessoa temporal, gosta de história, né? Essa referência de memória. É uma pessoa ativa, é um hemisfério ativo, explícito, analítico, linear, coerente, sequencial, focal, masculino. O homem tem predominância do hemisfério esquerdo, verbal, lógico, racional e argumentador. Olha que coisa extremamente interessante quando você fala do hemisfério direito, que é basicamente intuitivo, criativo e artístico. Ele é mais sensível, característica do homem ou da mulher. Ele, ao contrário do esquerdo, que é temporal e histórico, ele é eterno e atemporal. Ele é receptivo, ele é tácito, ele é gestáltico. Ele gosta de experimentar. Ele é não linear, ele não é aquela coisa lógica, sequencial. Ele é simultâneo, multifunção, multiativação. Ele é difuso, ele é feminino. Ao invés de temporal, ele é espaço. Em vez de verbal, ele é espacial, que é a sensação. Em vez de lógico, ele é intuitivo. Em vez de racional, ele é irracional. Em vez de argumentar, ele quer experimentar.
Olha que coisa fantástica, como você entende um pouco melhor a diferença entre o comportamento masculino e feminino, simplesmente caracterizando predominância de hemisfério. O que dirá quando você traduz isso para crianças, para jovens, para adultos, para empresários, para empreendedores? Se você é muito criativo, como você pode desenvolver mais uma competência estratégica? Se você é muito estratégico, como você pode desenvolver mais uma competência criativa? Isso é fundamental. Por quê? Porque nesse processo você vai ter que inovar. Empreender tem muito a ver com inovação. Não é só quando a gente está falando de você precisa de planejamento estratégico, mas para criar um bom planejamento estratégico, você precisa de criatividade. Os melhores planejamentos são extremamente criativos. Agora, vamos dar uma geral no cérebro. Vamos falar de localização de funções. Olha que coisa interessante. Nós começamos a perceber onde começa a sua memória operacional espacial, seu raciocínio figurativo e analítico, atenção visoespacial, movimentos oculares, antecipação, planejamento motor, movimento, motricidade, sensações corporais, atenção visoespacial, raciocínio analítico, aproximações matemáticas, atenção visoespacial, visão analítica, percepção de velocidade, percepção de movimento, percepção de cores, reconhecimento de objetos, reconhecimento de fatos, pré-ativação semântica, que tem a ver com o conceito de interpretação da palavra, olfação, antecipação da dor. O que é antecipação da dor? Você lembra aquela batida? Prazer tátil, olfação, cálculos matemáticos, memória operacional de objetos e julgamento moral lobo frontal. Você imaginava que existia tudo isso no seu cérebro? Eu não quero que você aprenda sobre tudo isso, você decore, aprenda. Nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é você entender um pouquinho mais toda a dimensão desse órgão extraordinário chamado cérebro humano. Olha a fala, olha a dor, olha a audição, compreensão linguística. Quantas coisas fascinantes nós passamos a perceber que somos capazes de fazer e já fazemos, só que nós não sabíamos que sabíamos, nós fazemos no automático. Imagine quando você conseguir for capaz de controlar melhor esse órgão extraordinário. Falamos tanto dessa coisa toda do cérebro, né? É que são muitas informações, mas o que a gente quer saber acima de tudo? A gente quer aprender a fisiologia da realização. A fisiologia da realização é que vai explicar para a gente efetivamente todos esses princípios da neurociência do sucesso. Olha que coisa fantástica. Alguém já tinha dito para você que existe um sistema de metas no seu cérebro, que existe uma fisiologia da realização dentro do seu cérebro? Você nasceu para ser bem-sucedido, desde que utilize adequadamente esses princípios. Olha que coisa fundamental. Primeiro, as metas. Olha, o ser humano nasceu para trabalhar com meta. Ninguém disse isso pra gente, ou a grande maioria das pessoas não sabe isso. Sabe da meta quando a gente fala de mundo corporativo, eu estou falando de vida. Estou falando de circuitos cerebrais para gerarem resultado. As metas, primeiro, elas têm que ser reconhecidas. Por exemplo, metas biológicas. Comer, beber, pirâmide de Maslow é o fundamental, é o básico. Agora, dentro disso a gente vai criando o que eu chamo de estabelecimento de um gradiente de metas. São variações que nós vamos implementando nesse processo. Se nós vamos implementando variações nesse processo, eu pergunto para você o seguinte: qual é o som do sucesso? Isso é uma coisa que eu brinquei. Som é sonho, objetivo e meta. Eu criei esse parâmetro aqui para ajudar você a entender qual é o som da sua vida. Se você não souber qual é o som da sua vida, fica muito complicado viver. Qual é o som? Qual é o seu sonho? Qual é o objetivo e qual a meta? Quando eu lancei o livro Inteligência do Sucesso, baseado na teoria da inteligência comportamental humana, eu desenvolvi essa brincadeira para ajudar você. Sonho é a vontade. O objetivo é o alvo e a meta é em quanto tempo você deseja realizar o alvo, atingir esse alvo. Então a pergunta para você, dentro desse som, o que falta? Planejamento estratégico. Agora, para eu criar um planejamento estratégico, está ligado a qual hemisfério? Direito ou esquerdo? Esquerdo que é lógico, que é racional, que é
temporal. Olha que coisa! E você começa a poder colocar o seu cérebro para funcionar melhor ainda. Agora, quando você vai criar um planejamento estratégico, será que criar tem a ver um pouco com criatividade? Qual hemisfério é mais criativo? O direito. Pessoal, perceba dentro disso como essas coisas vão se alinhando, se tornando cada vez mais coerentes. Circuito de recompensa cerebral. Olha lá. Reconhecimento de metas e avaliação de resultados da ação. Hipocampo e amígdala. Para cumprir a função de direcionamento das metas, várias funções subsidiárias devem ser executadas e coordenadas. A gente vai estar trabalhando, ensinando isso para vocês. Eu quero que agora vocês comecem a aprender e reconhecer termos e reconhecer nomes. Poxa, mas isso é complicado. Não, isso não é complicado. É que você nunca ouviu falar. E a gente quer que você comece a tomar a amígdala. Ai, João, mas será que operar a amígdala? Não tem nada a ver de novo com a amígdala. Essa amígdala tem a ver com o sistema límbico, tem a ver com a amêndoa. Lembra? Eu já te falei sobre isso. Quanto isso é importante? É importante você entender que todo esse processo que acontece no seu cérebro é baseado numa reação eletroquímica. Esse impulso elétrico que acontece dentro do neurônio, que chega na ponta do neurônio, nas vesículas, para liberarem neurotransmissores. Isso é a neuroquímica do sucesso. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. Por meio delas, elas podem enviar informações a outras células. Um neurônio não se conecta a outro, eles têm uma relação, não é contínua, é o que nós chamamos de contígua. Podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão músculo-alvo. Pessoal, isso é fenomenal. Fantástico. Nós temos neurotransmissores, os principais neurotransmissores, a gente vai falar isso. E dependendo do que você experimenta, da emoção que você tem mais ou menos neurotransmissores. O tipo de neurotransmissor varia. É legal você lembrar daquele filme Robocop 2014, que foi até um diretor brasileiro que dirigiu o filme. Quando eles começam a olhar toda a variação no cérebro e eles começam a dosar os neurotransmissores. Ah, tem mais dopamina, tem menos serotonina, tem mais ocitocina, tem mais cortisol. Olha que coisa fantástica. E é isso que eu vou ensinar para vocês. É isso que o programa Cérebro Sem Limites tem o objetivo que você vá dominando. O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que fazer para ter tal coisa. O neurotransmissor age nessa sinapse, são a conexão entre os neurônios, que são os pontos de junção entre as células. A dopamina, por exemplo, ela controla a estimulação e os níveis de controle motor. Ela é a precursora natural da adrenalina. Lembra quando você está muito agitadão, muito ligado à adrenalina e noradrenalina, tá? Por conseguinte, eles estão muito ligados à atividade estimulante do sistema nervoso central. Quantas vezes você já ouviu falar, quando você tem uma grande descarga de adrenalina, tal coisa acontece? Você fica mais forte, mas você está preparado para lutar ou fugir. É muito antigo, é muito instintivo. A dopamina, por outro lado, ele gera muito bem-estar. Por isso ela está por trás de coisas como a dependência do jogo, sexo e álcool. É o neurotransmissor do vício. É um neurotransmissor que é tão boa a sensação que ele gera para a gente, que a gente quer que, dependendo do que você está experimentando, você se vicia nele. A serotonina é um dos mais importantes, por quê? Porque ele tem uma relação direta com humor, memória e aprendizagem. Será que você, como empreendedor, é importante ter um bom humor, ter uma memória que funcione adequadamente e um bom aprendizado? Regula o equilíbrio do corpo. A ausência desse neurotransmissor é a causa de inúmeras patologias como emagrecimento doentio, enxaqueca, depressão profunda, insônia. A única forma que a gente sabe de produzir esse neurotransmissor é a alimentação balanceada e atividade física. A acetilcolina, ela controla as atividades cerebrais relacionadas, de novo, atenção, aprendizagem e memória. Não é uma coisa única que funciona. É liberado pelo sistema nervoso parasimpático. Lembra que você tem o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? Como funciona cada um? A noradrenalina é a principal substância que induz a excitação física e mental e o bom humor. A produção é centrada numa área do cérebro chamada locus coeruleus,
que é um dos candidatos chamados a prazer, centro de prazer do cérebro. A medicina já comprovou que a norepinefrina é uma mediadora dos batimentos cardíacos, pressão sanguínea, taxa de conversão de glicogênio para energia e assim como outros benefícios. Gente, por isso a gente tem que entender como elas funcionam. Imagina você entendendo o que ela é, o que ela faz, como você gera e como você pode controlar. Encefalina e endorfina, você já deve ter ouvido falar, você tem que liberar endorfina. Só que não dá para liberar endorfina o tempo todo. Boa parte das vezes, para você se sentir bem, você vai estar lidando com endorfina, com serotonina e dopamina. Essas substâncias, encefalina e endorfina, são os opiáceos, que como as drogas heroína e morfina, modulam e reduzem o estresse. Elas podem estar envolvidas em mecanismos de dependência física. Vocês sabem, por exemplo, um esporte que gera muita liberação de endorfina e gera vício? Corrida, a indústria da corrida. Olha, eu quero que vocês consigam perceber aqui, por exemplo, são circuitos dos neurotransmissores, as vias noradrenérgicas, vias colinérgicas, serotoninérgicas e dopaminérgicas. A chave do comportamento é a base comportamental que a gente vai utilizar para treinar os neurotransmissores. Esse é o modelo que eu desenvolvi, chamado a chave do comportamento. Seu comportamento determina seu resultado, que pode ser positivo ou negativo. Não existe erro, apenas resultado. Se o resultado for positivo, o que eu aprendo mais? Se for negativo, como eu corrijo? Qual é o teu filtro supremo de relação com esse estado emocional, com esse comportamento e o seu estado emocional? O estado emocional são os óculos que você coloca para enxergar o mundo. Esse estado emocional está intimamente relacionado com o seu estado cognitivo e com o seu estado fisiológico. Seu estado cognitivo, que tem a ver com a função do seu cérebro, com o seu pensamento, tem a ver com as suas crenças e valores, já falamos sobre isso. Com seu padrão de linguagem e qualidade da informação. Não pense que ouvindo desgraça o tempo todo você vai ativar um padrão cognitivo elevado, vai ativar um padrão emocional saudável e o seu comportamento vai ter um resultado positivo. É improvável. Estado fisiológico, a postura física é aquela pessoa xoxa para baixo. Homeostase, que é o seu corpo tende a um ponto de equilíbrio e alimentação. Qual tipo de alimentação, como você está se alimentando? Pessoal, a chave do comportamento é a chave para você abrir a caixinha chamada cérebro e criar comportamentos que possam gerar resultados para ajudar você a atingir o resultado que você deseja, atingir seus objetivos. A inteligência é tomar as decisões que te levam a atingir o resultado desejado. Isso eu defini como inteligência comportamental humana. Então, nosso grande objetivo é, através da chave do comportamento, entendendo todo o princípio de como funciona o teu córtex pré-frontal, você possa tomar decisões, desenvolver estratégias, pensamentos e emoções, utilizando o aprendendo a manipular, utilizar de forma saudável os neurotransmissores para que você possa transformar sonhos em realidade, para que você possa pegar o som da sua vida e saber que os seus sonhos se tornaram objetivos e objetivos se tornaram metas e você agora é capaz de atingir essas metas. Essa escolha é sua, essa decisão é sua. E decisão tem a ver com o córtex pré-frontal. Pensamento crítico, pensamento antecipado, aprender com a experiência, interação com o sistema límbico, organização, controle de impulso, julgamento, perseverança será que é importante para o empreendedor? É isso que eu quero que vocês entendam, porque o Cérebro Sem Limites é toda a ferramenta para você usar conhecimentos variados para transformar sonhos em realidade, para estabelecer um padrão superior de resultado e de experiência de vida. Tem uma frase que eu sistematicamente utilizo nas minhas aulas, nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas minhas palestras. Ouse fazer da sua vida uma vida extraordinária. E extraordinário é o melhor de você, não é o melhor que os outros. É o melhor que você pode ser. E eu garanto para você que quanto mais você conhecer seu cérebro, melhor serão os seus resultados. Desde que você implemente esse conhecimento para transformar possibilidades em
realidades.